Boa tarde. Hoje, o meu grupo, composto por Pedro Henrique Lopes, Pedro Melo, Rafael, Felipe e João Pedro, irá explicar o que é uma espécie e como novas espécies surgem na natureza. Esse processo de surgimento de novas espécies é chamado de especiação. Basicamente, vamos entender como seres vivos se diferenciam ao longo do tempo. A biodiversidade que existe hoje é resultado da evolução. As espécies mudam com o tempo. Em alguns casos, elas podem até se separar em grupos diferentes, que depois viram espécies novas. Então, entender evolução é importante para entender por que existem tantos tipos de animais e plantas no mundo. Aqui a gente tem o conceito biológico de espécie. Segundo esse conceito, uma espécie é um grupo de organismos que consegue se reproduzir entre si e ter descendentes férteis. Por exemplo, o cavalo e a zebra são parecidos, mas são espécies diferentes. Eles até podem cruzar, mas o filhote não é fértil. Então, isso mostra que eles pertencem a espécies diferentes. Boa tarde, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre outros conceitos de espécie. Bom, além do conceito biológico de espécie, existem outros três importantes. O conceito morfológico se baseia na aparência dos organismos, sendo útil quando não é possível analisar a reprodução a DNA, como em fósseis. O conceito ecológico define espécie pelo papel que cada grupo exerce no ambiente, considerando alimentação, habitat e comportamento. Já o conceito filogenético usa a história evolutiva e o parentesco entre as espécies, geralmente por meio de análise genética. Esses diferentes conceitos ajudam a identificar espécies em situações onde o conceito tradicional não é o suficiente. Bom, continuando no próximo slide, eu apresento o processo de especiação, que é como surgem as novas espécies. Existem dois tipos principais: a anagênese, quando a espécie se transforma gradualmente ao longo do tempo até virar outra, sem ramificação, e a cladogênese, que ocorre quando uma espécie se divide em duas ou mais, geralmente por isolamento geográfico ou ambiental. A cladogênese explica a maior parte da diversidade atual. Esses dois processos mostram como a evolução modifica e cria novas formas de vida. Bom dia! Hoje eu vou explicar a especiação por anagênese. Bom, nesse conceito, a anagênese é um processo evolutivo em que uma espécie se transforma gradualmente ao longo do tempo em outra, sem gerar ramificações. Características dela: não há divisão em novas espécies, a transformação é contínua e linear. Vou dar um exemplo: a evolução dos cavalos, que passaram de pequenos ancestrais até o cavalo moderno, com mudanças morfológicas visíveis nas patas e no corpo. Especiação por cladogênese. Nesse conceito, a cladogênese ocorre quando uma espécie ancestral se divide em duas ou mais espécies diferentes, formando uma árvore evolutiva. Características: a ramificação, como o galho de uma árvore. Cada nova espécie segue seu próprio caminho evolutivo. Vou dar um exemplo: cladograma, mostrando a evolução dos vertebrados como lampreias, sardinhas e pererecas, lagartos, garças e lobos, com destaque para características como mandíbula, pulmões e pelos. Bom, com isso tiramos a conclusão que, na síntese, a biodiversidade atual é resultado dos processos evolutivos. No conceito biológico de espécie, organismos que geram descendentes férteis pertencem à mesma espécie. Bom, foi isso nosso trabalho, galera. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção de todos.